Olá, amigas e amigos, vamos dar continuidade ao estudo do informativo número 858 de agosto de 2025 do Superior Tribunal de Justiça, agora nessa parte aqui, com os julgamentos de direito penal das turmas de direito penal. Vamos ao primeiro deles, que diz o seguinte: a execução da pena de multa ajuizada pelo Ministério Público não pode ser extinta com base no fato de o valor da multa se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado. Olha só, a autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal ou no fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado. Quando houver pena de multa no sancionamento penal, na resposta penal, essa pena de multa não tem caráter arrecadatório ou caráter fiscal. É totalmente diferente uma sanção penal, né, que inclusive é isolada. Há crimes, há preceitos primários cujo sancionamento é feito com base exclusivamente em multa. E é totalmente diferente de uma execução fiscal que é ajuizada para cobrar um IPTU, para cobrar um IPVA, para cobrar um imposto de renda, um IPI, por meio da qual a execução fiscal é um instrumento que se pretende de maneira coercitiva é trazer o devedor, o faltoso, a contribuir com o seu dever fundamental de pagar tributos para poder haver recursos públicos para a consecução da finalidade do Estado e para a execução dos serviços públicos. Mas no caso do direito penal é totalmente diferente. Se quer retribuir, sancionar através do direito penal, uma medida sancionatória, cujo veículo sancionatório, a técnica sancionatória é a multa. Então não se pode confundir a política pública de cobrança dos tributos, que muitas vezes leva em consideração uma relação de custo-benefício. Por exemplo, para você ajuizar a execução fiscal na Justiça Federal, de modo a cobrar um imposto de renda abaixo de determinado valor, o custo do processo, que é custeado pela própria União, ou seja, o procurador da Fazenda que ajuiza a execução fiscal, o juiz federal que irá analisar, os servidores judiciais que irão analisar, não compensam o ajuizamento. E aí a Fazenda usa ou lança mão de instrumentos alternativos de cobrança dos seus créditos. Isso lá na cobrança dos créditos fiscais. Protesto extrajudicial, por exemplo, e existem instrumentos legais que são coercitivos também, como, por exemplo, a inclusão do devedor num cadastro de inadimplentes, no caso da esfera federal, no CADIM, e estados e municípios também podem lançar mão de outros mecanismos extrajudiciais de cobrança coercitiva dos seus créditos tributários. Mas isso não se confunde ou não se transfere essa relação de economicidade para o processo penal. Não é porque a lei autoriza que até 20 mil reais não serão ajuizadas as execuções fiscais no caso da União, ou até 10 mil reais, ou até 5 mil reais no caso de estados, isso vai variar de estado para estado, porque essa relação de economicidade vai variar conforme seja o tamanho da economia do estado, do ente tributante, no caso lá das execuções fiscais, mas esse raciocínio de economicidade, de custo-benefício, não se transfere para o processo penal que quer efetivamente utilizar a multa como instrumento ou mecanismo de sanção. É possível que o processo penal seja mais caro do que a execução penal que busque a satisfação desse sancionamento estatal seja mais caro para o Estado do que a própria multa que se quer reverter aos cofres públicos. Mas é assim mesmo, essa é a função. A função é que o condenado sinta no bolso o impacto da repressão penal, né, no intuito de ter uma prevenção específica, individual, e uma prevenção geral para o não cometimento de outros crimes. Então, as multas penais não devem seguir o raciocínio de economicidade, seja ele estabelecido formalmente em lei, seja ele analisado no próprio processo penal. Então, é essa a correlação, cada coisa no seu lugar, né? Então, é importante relembrar, como o STJ fez aqui, pessoal, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.150, afirmou que, mesmo após a vigência da Lei 9.268, né, que é o artigo 51 do Código Penal, a multa penal não perdeu seu caráter de sanção criminal, razão pela qual, caso não seja paga dentro de 10 dias, né,
deverá ser executada prioritariamente pelo Ministério Público, não é? Prioritariamente pelo Ministério Público. Mas se o Ministério Público não o fizer, ou seja, apenas se o Ministério Público, devidamente intimado, deixar de propor a execução de multa no prazo de 90 dias, pode ser também, se tratar de dívida de valor, admitir a legitimidade subsidiária da Advocacia da Fazenda Pública para a execução fiscal da multa em várias execuções fiscais. Ou seja, a multa é sanção criminal, tecnicamente, a natureza jurídica dela é de sanção criminal. A legitimidade prioritária para a sua cobrança é do Ministério Público, que tem a exclusividade da ação penal. Caso ele não faça, há uma legitimidade subsidiária dos órgãos de advocacia pública. Mas mesmo assim, mesmo que seja acionada essa legitimidade subsidiária, a multa não perde o seu caráter de sanção penal, mesmo que ela esteja sendo cobrada pela advocacia pública, né? O fato da multa se enquadrar em autorização dada por lei para que se deixe de ajuizar a execução fiscal, né? Ou o fato de o gasto com o processo superar o valor a ser cobrado, não impede o prosseguimento da execução penal, cujo intuito não é arrecadatório, e sim especialmente a prevenção de novos delitos. Isso aqui tem uma cara de cair em concurso danado, né? Isso aqui tem uma cara de cair em concurso danado, mais ou menos uma questão assim, olha, a multa era de valor ínfimo e a execução dela, né, era muito maior. Pode ser cobrado isso aqui, pode ser cobrado a natureza jurídica da multa, pode ter uma questão que misture esse entendimento do STJ com o entendimento do STF na ADI 3.150, então é uma questão muito interessante. Pode ter uma questão também abordando a questão da legitimidade subsidiária da advocacia pública, mesmo se tratando de uma sanção criminal, caso o Ministério Público não o faça, e essa questão do Ministério Público ter a legitimidade principal ou primeira e a advocacia pública ter essa legitimidade subsidiária. Então, há vários elementos aqui interessantes para serem explorados. Vamos para o próximo julgamento. Tribunal do Júri, né? Destaque aqui. A utilização de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado no plenário do júri, desde que observados os prazos legais, não viola o 478, o artigo 478 do Código Processual, cujo rol é taxativo. Vamos dar uma olhada nesse artigo, vamos? Esse artigo aqui, eu estava vendo, ele é muito criticado na doutrina, mas ele tem essa questão aqui do tal argumento de autoridade. É um artigo super interessante, né? Nesse aspecto. Vamos lê-lo aqui. Artigo 478 do Código de Processo Penal. Durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências. 1. À decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algema como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado. Ao silêncio do acusado ou ausência de interrogatório por falta de requerimento em seu prejuízo. O silêncio pode ser interpretado em seu favor, mas não em seu prejuízo. Agora, o inciso 1 se refere à decisão de pronúncia, decisões posteriores que julgaram admissível, deram procedibilidade, né, deram prosseguimento à acusação, ou a determinação do uso de algemas como argumento de autoridade, ainda que beneficie ou prejudique o acusado. Tipo assim, deixaram de aplicar a algema, tá vendo como ele é, né? Como ele é inocente, nem a algema colocaram ele, transportaram ele sem algema, enfim. O que é esse argumento da autoridade? O argumento da autoridade é considerar decisões judiciais, no caso aqui a de pronúncia, ou decisões posteriores de admissibilidade, né, que julgaram admissível, deram prosseguimento à acusação, tomar um fato como uso ou não de algema isoladamente e lhe retirar uma autoridade suficiente ou bastante para trazer consequências de inocência ou culpabilidade, que é um juízo que exige uma profundidade de raciocínio muito maior do que aquela que foi necessária a decidir a usa algema ou não, pronuncia ou não, julga admissível a acusação ou não, porque são decisões aqui, no caso da algema, obviamente, mas essas outras aqui são decisões de passagem processual, são decisões que não aprofundam verticalmente no mérito da acusação, não são conclusivas, não são raciocínios conclusivos. Então, qual é a vedação aqui do argumento de autoridade, né? A vedação do argumento de autoridade, em síntese, é tomar qualquer decisão de passagem dessa, né?
qualquer decisão que não verticalizou no sentido condenatório, tomá-las isoladamente como autoridade própria para chegar a um raciocínio que não foi aquele que se quis perseguir ou que se quis chegar quando se tomou essas decisões. Então, essa é a vedação do artigo. Agora, o que é que acontece? E aqui eu vou ler um trechinho da doutrina, está num livro aqui na minha frente, eu não tenho como colocar na tela porque está no livro aqui, só se eu filmasse o livro, mas não vai ficar legal. É o livro de Guilherme de Souza Nutti, comentando o artigo 479. Comentando o artigo 479, que diz o seguinte, preste atenção. Vocês estão vendo aí o 479, né? Então, durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de 3 dias úteis, dando ciência a outra parte. Aí diz Guilherme de Souza Nutti, tornou-se costume, em muitos casos, a exibição aos jurados da folha de antecedência do réu, quando contém registros, feita pela acusação, ou a folha de antecedência da vítima, também quando desabonadora, feita pela defesa, utilizado tanto pela defesa como pela acusação. É certo que as partes têm direito de explorar a personalidade das pessoas envolvidas na infração penal, mostrando o grau de agressividade tanto de um como de outro, quando os antecedentes autorizem tal conclusão, né? Então, qual é a situação aqui? A situação é aquela na qual, seja a defesa em relação à vítima, seja a acusação em relação ao acusado, junta no prazo legal aqui do 479 a folha de antecedente. Olha, a folha de antecedente não está no rol taxativo. A folha de antecedência não está nesse rol taxativo do inciso 1. O inciso 1 fala de decisão de pronúncia, decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou a determinação do uso de algemas. Não fala aqui em folha de antecedentes. Então, não falando em folha de antecedentes e a interpretação prevalente na jurisprudência, que esse rol aqui do 478, ele é taxativo, é possível juntar a folha de antecedentes e explorá-la, nos termos do 479, desde que observado o prazo legal. É essa exatamente a decisão do STJ. Eu vou ler novamente agora, depois dessa explicação, o destaque. A utilização de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado no plenário do júri, desde que observados os prazos legais, no caso aqui são 3 dias úteis, não viola o artigo 479 do Código de Processo Penal. E aqui o STJ explica, nesse contexto, a juntada de documentos relacionados com a vida pregressa do acusado, desde que observado o prazo mínimo de 3 dias úteis da sessão plenária, conforme determina o 479, que nós já lemos, não encontra óbice legal para sua utilização nos debates, tendo em vista que não se inclui entre as hipóteses taxativamente previstas no 478 do Código de Processo Penal. Beleza? Isso aí, né? Agora vamos para o outro julgamento aqui, que eu acho que é o último. É o último. Destaque: em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o acordo de não persecução penal é aplicável aos crimes julgados pela Justiça Militar. Interessante dizer que esse julgamento, essa mesma questão foi cobrada no informativo 857, que eu coloco aqui na tela, e nós temos vídeo no canal sobre ele, tá? É possível a aplicação do acordo de não persecução penal no âmbito da Justiça Militar. Para não ser aqui repetitivo, eu remeto vocês ao vídeo que eu tenho do informativo 857, na parte final, né, na terceira parte, que explora esse informativo, que trata dos julgamentos de processo penal. É um julgamento simples, tá? Que basicamente interpreta o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar e aplica o 28A, parágrafo 2º do CPP, ao rito do processo penal militar. Havia uma precedente, uma jurisprudência do STJ anterior que não aplicava, mas o STJ decidiu aplicar. Isso aqui é mais relevante para quem estuda para a área militar, né? Processo militar. Mas, enfim, está aqui, foi comentado no informativo anterior, e eu não poderia, estando no informativo, eu não poderia deixar de comentar, tá? Pessoal, muito obrigado pela sua atenção até aqui. Foram poucos aqui os julgamentos turmários que foram noticiados nesse informativo. Acompanhe aqui, nós teremos um outro vídeo sobre o último informativo, o 859, né? Já estou preparando aqui o vídeo do 859, então fique atento aí quando ele for disponibilizado, para você assisti-lo. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e bons estudos. Até mais.